Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro que acabou de sair filme na Netflix, que é Deixe a Neve Cair. Não sei se vocês já leram, mas é um livro de contos. Como vocês sabem, eu não curto muito livro de contos, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas como tava pra sair o filme na Netflix inspirado aqui, né, da adaptação desse livro, que depois eu vou comentar mais pro fim do vídeo aqui, na minha humilde opinião, é mais uma inspiração aí pro filme, né? Eu decidi então tomar coragem e começar a ler esse livro aqui pra fazer um check aí na minha lista de livros do John Green, que apenas faltava esse Deixe a Neve Cair e Will Grayson, que ainda lerei também. Já tenho ele aqui, eu vou ler e aí finalmente eu vou ter lido todos os livros do John. Mas vamos então falar um pouco do livro, né, dos contos em si. São 3 contos, o primeiro deles ele vai contar a história de uma menina que chama Jubileu, muito louco aí o nome da menina, e tem um motivo, né, pra ela ter esse nome muito louco. Os pais dela, eles colecionam uns itens, né, pelo que eu pude entender da história, é um determinado estilo de bonequinhos de Natal que eles colecionam. E aí são peças raras, enfim, né? Colecionismo ali de coisas de Natal. E os pais dela, eles se envolvem em uma briga por causa de um desses itens aí mais raros na véspera do Natal e acabam sendo presos. E a Jubileu fica sozinha na casa dela. E aí o que vai acontecer? Eles vão pedir pra o vizinho, que é meio que advogado, acaba sendo advogado deles, avisar ela pra ela pegar o trem e ir pra casa da avó. E ela, muito a contragosto, vai acabar pegando esse trem, deixando o namorado dela, que ela tava toda felizinha, né, com a possibilidade de ficar ali com ele. Esse namorado dela, ele é extremamente, como posso dizer, narcisista ali, pelo que ela descreve na história. Enfim, ela vai pegar esse trem e outras pessoas, né, ela vai encontrar nesse trem, ela vai encontrar um moço que chama Jeb, que depois vai participar de uma outra história, da terceira história, e várias líderes de torcida que ela descreve, né, tipo, nossa, odeio essas líderes de torcida, enfim. Pra meio que fugir delas, quando o trem para por causa de uma nevasca, né? Essa nevasca começa e eles não conseguem sair ali de um lugar. O lugar que eles estão passando fica meio que bloqueado. Então eles têm que parar o trem. E aí ela, pra não ficar ali junto com essas líderes de torcida e enfim, ficar irritada ali, ela acaba descendo e indo a pé até uma Waffle House que tem perto ali dessa cidade que eles pararam, pra ficar ali nessa Waffle House e não ficar ali no trem junto com esse povo que ela não curte. Lá nessa Waffle House ela vai conhecer o Stuart, que tá voltando ali, ele tava trabalhando, ele trabalhava na Target, e aí ele tá voltando ali do turno dele, tá passando por ali, e ele acaba parando, eles começam a conversar, e aí vai começar a história então desse primeiro conto, né? A Jubileu vai começar a interagir com o Stuart, ela vai acabar seguindo ele pra casa dele, que é bem ali perto da Waffle House que ela tá, e pra não ficar ali, justamente porque ela vai de novo tentar fugir dessas líderes de torcida que acabaram descendo do trem também e foram ali pra Waffle House. Então, na tentativa de fugir novamente delas, ela vai acabar indo pra casa do Stuart. E ali vai se desenrolar o conto, minha gente, na casa do Stuart. Já o segundo conto, que foi o John Green que escreveu, a gente vai ter 3 amigos, que são o JP, a Duke, que é uma menina, né, o apelido dela é Duke, e o Tobin. Então eles estão na casa do Tobin, os 3, e estão ali numa maratona de filmes e tal, e o Tobin, ele tá sozinho na casa dele, porque os pais foram pra uma convenção de médicos, e enfim, eles ficaram presos em Boston, e aí não vão conseguir voltar, então ele tá, tipo, amando que ele vai ficar ali de boa, né, com a casa só pra ele, e aí os amigos, enfim, eles estão lá na boa. E o que acontece? Os 2 mocinhos que trabalham na Waffle House,
ligam pro JP, né, que são amigos do JP, e falam, gente, tem um monte de líder de torcida aqui, o negócio tá insano, a gente precisa fazer alguma coisa pra se distrair, vocês não querem trazer um jogo aqui, um jogo de, acho que é Twister, se eu não me engano, que eles pedem pra ele trazer, pra eles ficarem jogando e se distrair ali na Waffle House, né? E aí o JP e o Tobin, eles se animam e querem muito ir, né, porque, enfim, fantasias ali de meninos, líderes de torcida e blá. E a Duke, assim, meio a contragosto, né, você vê que ela vai porque ela curte muito o Tobin, vai ficando meio claro isso aí ao longo dos acontecimentos do conto, né, ela vai junto com eles então. Só que aí, minha gente, o que tá acontecendo, né, eles acham que vai ser fácil eles chegarem lá na Waffle House? Não vai, porque tá acontecendo essa mega nevasca aí que paralisou o trem e causou aí toda a ida das líderes de torcida pra Waffle House, então eles vão viver uma odisseia até chegar nessa Waffle House. Porque eles vão sair de carro, o carro não consegue subir a ladeira, enfim, eles encontram outras pessoas que os dois mocinhos ali da Waffle House ligaram também, né, falando, tipo, vem aí, quem chegar primeiro a gente deixa entrar e beleza, né? Então tem outras pessoas da escola que eles ligaram que estão tentando também levar esse jogo pra ficar lá junto com essas líderes de torcida. E aí, dessa viagem inusitada, a gente vai acabar vendo um casal ali se formando, depois de todas essas desventuras entre séries que eles vão viver. O que nos leva ao último conto, que eu acho que foi, assim, na minha opinião, lendo o livro, foi o que eu menos gostei, porque eu achei que a história foi... Eu senti muita, assim, enrolação no conto. Ele é o maior conto do livro, de fato, e eu achei que a autora, ela enrolou muito, eu não sei, sabe? Não ficou claro, porque ela tinha duas histórias principais acontecendo ali, que era a relação da Andy com o Jeb, que é aquele do primeiro conto ali que a Jubileu conhece ele. Então é a história da Andy com ele, né, de por que eles meio que terminaram, que eles estão meio brigados e tal. E também tem a história da Andy com a amiga dela, né, que a amiga sempre curtiu um porquinho e tal, e aí ela acaba se comprometendo a pegar esse porquinho e aí, por causa de toda essa preocupação dela com a outra história da vida dela, do namorado e tá brigada e tudo mais, ela vai acabar meio que deixando de lado essa história da amiga, meio que deixando a amiga de lado, né? E aí coisas vão acontecer, ela vai ter que consertar isso e no fim do conto a gente vai ver a resolução dela com o Jeb. E aí eu digo por que eu não gostei muito do conto, porque eu achei que ficou muito misturado isso, sabe? Você acaba... ela apresenta primeiro toda a temática ali do namoro, da complicação. Eu até entendi a intenção da autora de querer mostrar sobre a amizade, que você não pode só ficar focada em você, você tem que ficar focado nos seus amigos também, dar atenção pros amigos. Entendi isso, só que eu achei que ficou meio cansativo, porque você começa a ler sobre a história do namoro e toda essa complicação, e aí depois parece que essa outra história é jogada ali no meio, e aí você fica, tá, mas e aí? O que vai acontecer nessa outra história, entendeu? E pra mim foi um tipo, mas e aí? Tô, tipo, cansada de ler. Não foi legal, sabe? Eu não me animei muito com essa segunda história que ela começou a inserir depois dela apresentar a primeira. E mesmo porque é um conto, né, minha gente? Não tinha muito ali pra ser desenvolvido, né? São poucas páginas que ela tinha pra desenvolver a história, então eu achei que ela deveria ter optado ou focar nessa história do namorado ali, ou focar só na história da amizade, tudo bem, teria ficado melhor. E agora vamos falar um pouco da adaptação, então, da Netflix. Eu assisti a adaptação, minha gente, e assim, eu gostei bastante do filme, eu achei um filme muito legal, eu me diverti assistindo, foi um filme de Natal, assim, legal mesmo, assim, gostei, só que a gente não pode chamar ele de adaptação, sério mesmo, eu assim, achei ousado demais da parte deles divulgar isso como adaptação, porque a história é completamente diferente. Eles pegaram, assim, elementos de cada conto do livro, né, e colocaram ali na história, só que assim, eles mudaram, assim, muito, gente, eles mudaram todas as histórias, o que tá acontecendo em cada história, eles mudaram a essência de vários personagens, nomes, né, a Jubileu, ela não chama Jubileu lá, ela só chama Julie, que é meio que um nome falso que ela dá ali pras pessoas no conto, enfim, ela chama isso, eles mudaram os pais dela, a história dos pais completamente, não tem nada a ver, ela só tem a mãe dela tá doente, e aí o Stuart, ele virou um cantor, sabe, famoso, que daí
acaba ali no trem. Então, assim, a história é super legal do filme. Eu achei bem interessante até como que eles vão interligando as 3 histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas não tem nada a ver com o livro, gente. Não, sério mesmo, não tem nada a ver. No segundo conto que a gente tem o Tobin ali e a Duke, o Tobin do filme, ele é completamente diferente a personalidade do que o Tobin do livro. E aí o JP também, eles fizeram um JP completamente diferente, ele nem é amigo ali do Tobin desde o começo, sabe? Ele é um outro cara que aparece e aí o Tobin vai ficar com ciúmes dele com a Duke. E não tem nada a ver, porque na história do livro ele meio que tem ciúmes dela com outro carinha que não tem nada a ver, o JP é amigo dele. Então, assim, alguns elementos da história que acontecem, como ele saindo com o carro e tendo várias aventuras ali com o carro, vão acontecer, mas também até de uma maneira diferente, porque quem tá perseguindo eles ali e tal não existe na história, eles não estão sendo perseguidos num primeiro momento. E assim, tudo bem, sabe? Que nem eu falei, eu gostei, pra mim fez sentido no filme, foi muito legal, só que, assim, de novo, nada a ver com a história do livro. E aí o último conto também, gente, eles mudaram completamente. Eu achei que o Jeb foi o personagem que foi esquecido no churrasco, sabe? Porque ele mal aparece na história. Tudo bem que no livro ele aparece, assim, também pouco, ele é o que menos aparece. Mas eles mudaram completamente a personalidade dele, ele ficou um Jeb meio mala na história do filme. E ele que tá meio dando um gelo na menina e tal, na Ed. E quando, na verdade, no conto é completamente o contrário, né? Foi a Ed que meio que cagou ali na relação e tava meio na noia. E eles só mantiveram que meio essa história da relação dela com a amiga, né? Até toda a temática ali do porquinho, tudo que acontece na história é completamente diferente. No filme, eles acabaram só colocando ela dando esse porquinho porque ela sabia que ela gostava. E, enfim, no livro não tem nada a ver com isso, tá, minha gente? Já vou falando. Então, o que eu posso concluir aqui? Eu digo que, assim, em matéria de gostar, né, notas ali entre livro e entre filme, eu gostei mais do filme do que do livro. Agora não tem como eu comparar e falar que eu gostei mais do filme porque do livro, porque ficou, sei lá, bem adaptado, porque não tem nada a ver a história. Então eu gostei muito mais do filme como uma história aí de Natal, né, enfim, uma história geral aí como qualquer outra que eu já tenha assistido, do que ler o livro de contos. Acho que muito porque eu também não curto, né, já ler esse gênero aí, não curto ler livros coletâneos com vários contos. Então eu vou falar apenas que o livro é ok. Se vocês quiserem ler, legal. Eu gostei da maioria, né, 2 contos e 1 não, então na maioria tá vencendo ali um saldo positivo. E então é isso, por essa semana é só. A gente volta a próxima semana com mais alguma coisa interessante aqui no canal. Um beijão!